Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso de número 34 em diante. Quero lembrar-vos que essa noite nós vamos ter um culto de celebração muito especial também, às 18h30. E você é o nosso convidado a participar. Vai ser um tempo de celebração e de festa em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 34. Se porventura houver alguém sem a Bíblia ao seu lado, permita que esta pessoa acompanhe a leitura. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Aí, pastor Zé Luiz, então o povo está fera na escola bíblica dominical, hein? Também se não achar Marcos, né, irmão? Aí só Jesus, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: então, convocando as multidões, juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que diria um homem, que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te damos graças nesta manhã, porque para nós é uma alegria chegarmos na tua casa, presenciarmos, ó Deus, um tempo de batismo nas águas, celebrarmos o teu santo nome, e este é um momento propício, Senhor, ó Deus, como diz o salmista, para o Senhor ordenar favor e vida sobre nós. Por isso, nesta manhã, nós queremos, neste momento, ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida nesta manhã como, ó Deus, canal de bênção na vida do teu povo. E que todos saiamos daqui fortalecidos e abençoados pelo poder da tua palavra, ao qual nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus você, por gentileza, pode tomar o seu assento. Esta semana nós presenciamos nas redes sociais e na mídia, muita gente, muitos vídeos, muitas fotos, comentando sobre aqueles 21 egípcios cristãos que foram degolados lá na Líbia. Eu tenho uma foto aí que eu pedi para o pessoal colocar no telão. Se você não tem internet, se você não tem acesso, nesta semana que se passou, nós tivemos uma grande perda dos nossos irmãos egípcios lá na Líbia, por não negarem o nome de Jesus e por afirmarem a sua fé em Cristo, e eles foram mortos. Rolou um vídeo na internet, rolou um vídeo no Facebook, e o vídeo é forte, porque não contém cortes nenhum, e eles então ali o posicionaram à beira daquele mar, e ali eles tiveram a oportunidade então na sua caminhada até lá de dizer não ao Evangelho, de chegar diante daqueles homens e dizer não, como Pedro disse no momento que o negócio estreitou para ele, dizendo que não conhecia, não sabia quem Jesus era, mas aqueles homens, deixa a imagem lá, irmão, por favor. Aqueles homens, eles tomaram uma posição diante do Evangelho e tomaram uma posição diante de Deus, e eles foram mortos por causa do nome do Senhor. Isso mexeu muito comigo, porque nós estamos em um país liberal. Nós temos a oportunidade de falar do nome de Jesus, nós temos a liberdade de cultuar, mas existem países que eles proíbem a Bíblia, proíbem o Evangelho e o nome do Senhor. E esse é um dos países, o Estado Islâmico. Eles têm matado dezenas e centenas de cristãos ao longo destes dias. E por causa disso, parece que foi bombardeado, então o Estado Islâmico foi bombardeado, e eles começaram a pegar filhos de cristãos e colocá-los dentro de gaiolas. E mais um vídeo depois do bombardeio mostrou mais um desse moço, que foi colocado dentro de uma gaiola e queimado vivo até a morte.
Isso está tudo no Facebook, isso está na rede social, e é sobre algo parecido com isso que eu quero falar com você nessa manhã. Porque olhando para essa foto, nós olhamos pessoas que foram determinadas e decididas a não negarem a sua fé, a não negarem a Cristo. Mesmo diante da morte, eles se colocaram ali dispostos, e se você pegar depois e tiver curiosidade para ver fora, não coloque as crianças para ver esse vídeo, mas se você tiver curiosidade, olha lá direitinho, você vai ver que eles se mantiveram firmes. No momento em que eles estavam ali ajoelhados, eles estavam orando, e o que mais me chamou a atenção foi que certamente ali todos eles estavam receosos e com medo. Mas o vídeo nos mostra que um olhava para o lado, justamente para com um olhar dizer para o irmão: você vai até o fim agora, estamos juntos na parada, aqui é por Jesus. E ali então eles são degolados, ai, mas pastor, puxa, que coisa horrível. É horrível, mas é realidade. É horrível, e nós precisamos entender o que é o sentido verdadeiro do evangelho hoje. É horrível, mas nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. E arrancar a cabeça dos caras e colocar em cima das costas. E o vídeo termina com o sangue de todos eles indo para o mar, se misturando aquelas águas. E depois o bombardeio vem e eles começam a prender as crianças, dizendo que se não parar, vão começar a queimar crianças vivas. Este é um motivo de oração, e na sexta-feira a igreja no Brasil e no mundo jejuou por causa dessas pessoas, dos seus familiares e de todos aqueles que têm sofrido. E quando o pastor Daniel Antônio disse para que eu viesse pregar nessa manhã, Deus colocou no meu coração uma mensagem, que é essa que eu acabei de ler para você hoje, nesta manhã. A palavra de Deus declara que Jesus, quando ele começa a ser seguido por uma multidão de pessoas, ele para. E quando ele para, ele então convoca essa multidão e faz uma declaração muito importante a ela: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele continua dizendo: porque quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Pastor, isso então quer dizer que eu tenho que ser um mártir, eu tenho que morrer. Eu quero pregar hoje sobre uma outro tipo de morte. Eu quero pregar hoje sobre uma morte que eles viveram, e que por causa dessa morte eles chegaram à sua morte física, mas não na eternidade. Aqueles homens, eles se posicionaram de uma tal maneira que é aquilo que nós devemos fazer nos dias de hoje: tomar uma posição diante de uma sociedade que prega contra a família, tomar uma decisão diante de uma sociedade que prega contra os princípios do evangelho, tomar uma decisão diante de uma sociedade que tenta impulsionar os nossos filhos à imoralidade, nos posicionar diante de uma sociedade, e por que não diante de um país ou diante de um mundo que prega que o evangelho não é morte, que o evangelho é vida. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós colocamos uma cruz neste altar, a cruz, ela simboliza o cristianismo. A cruz, ela está vazia. A cruz, ela tem um significado. O significado da cruz e o significado do evangelho vai muito além do que aquilo que nós temos presenciado nos dias de hoje. Nas redes sociais, eu coloquei uma frase diante de um pastor que colocou sobre esta foto dos meninos sendo mortos, e ali eram todos jovens de 25 a 30 anos, que se posicionaram diante do evangelho. Eu coloquei embaixo: enquanto muitos procuram enriquecer à custa do evangelho, enquanto muitos mercantilizam o nome do Senhor e barateiam o nome de Jesus, outros dão a vida pelo evangelho. Porque quando você compreende o que o evangelho é, e qual é o seu sentido, e aquilo que ele tem o poder de fazer na sua vida, você não teme a morte.
Você não teme a circunstância. Você não teme o pavor, porque Deus conforta o teu coração de uma tal forma, que Ele te leva a entender que os planos que Ele tem a seu respeito são muito maiores do que aqueles que você tem, que são limitados a esta vida. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo que primeiramente, você tem que morrer para você mesmo. A morte tem que ser para a sua carnalidade. Você tem que morrer para as suas vontades. Você tem que morrer para os seus desejos. Você tem que morrer para a sua própria vida. Porque Jesus diz que aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, ele vai ganhar. Ou seja, você precisa entender um verdadeiro significado do Evangelho, porque o Evangelho que tem sido pregado aí fora, se isso se chama Evangelho, isso é mais barganha do que cruz, e cruz não se negocia, cruz nós carregamos. A cruz, ela tem um simbolismo muito importante, que além de ser o símbolo do cristianismo, ela significa sacrifício. Ela significa renúncia. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, queridos, nós precisamos entender que a primeira coisa que tem que surtir efeito na nossa vida hoje é a morte nossa para o mundo, porque Colossenses 3 diz isso. Já que você foi ressuscitado com Cristo, você tem que morrer para as coisas do mundo e buscar as coisas lá do alto, aonde Deus vive. E nós não. O que tem sido pregado hoje em dia é que nós temos que viver as coisas boas deste mundo. Pessoas se escandalizaram ao ver estes homens sendo mortos porque eles não negaram a Cristo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se isso acontece no nosso país hoje, e se for aqui hoje um decreto de lei dizendo, quem não negar a Cristo é decapitado, como seria a sua atitude? Você pensaria em quem? Em você mesmo? Você pensaria nos seus familiares? Você pensaria na sua família? Pastor, mas misericórdia, minha família, tal. Sim, e eles? São diferentes de nós? Ou são como nós somos? Será que aqueles moços não têm família? Será que aqueles moços não tinham sonhos? Será que aqueles moços não tinham projetos de vida? Será que aqueles moços não tinham um alvo, um objetivo? Certamente, eu lhe afirmo com toda certeza, pela cena que eu presenciei nesses vídeos, eles tinham um alvo, eles tinham um sonho, eles tinham um projeto, eles tinham tudo aquilo no coração, mas nada pertencia a esta terra, pertencia à eternidade, porque daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para você, que a mãe de um desses moços disse o seguinte, o filho chegou e falou, mãe, se você encontrar um daqueles homens que matou o seu filho, o que você faz? Eu chamo ele para dentro da minha casa, meu filho, e vou dizer para ele, você contribuiu para que a glória de Deus viesse na minha casa e na minha vida. Isso é evangelho, irmão. O evangelho não é o que tem sido falado aí fora, que você tem que viver e ter tudo aí fora, e o mundo tem que ser maravilhoso. Não, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Esses homens abriram o olho de uma nação toda. Sabe por quê? Porque eu me envergonho muitas vezes quando eu olho aquele vídeo, porque eu mesmo não sei se eu me acho capaz de tal atitude como eles. Porque Pedro, no momento em que ele foi interrogado pelas pessoas que estavam ao seu lado, Pedro foi então, esse daqui é um deles. Não, eu não conheço a Cristo. Não, você é um deles. Nunca vi, não sei nem quem é. Porque no momento da adversidade, no momento que você é colocado em xeque, você começa a pensar algumas coisas. Agora deixa eu ir além daquilo que eu estou falando para você. O primeiro princípio que Jesus ensina é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando você deixa de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Quando você deixa de viver os seus planos para viver os planos de Deus. A maioria dos pastores que foram chamados
Foi no momento ápice, eu tenho certeza absoluta, porque eu já ouvi vários falando. No momento ápice da sua vida profissional, quando você estava rompendo lá em cima, arrebentando, Deus te chama para o ministério. E Deus te chama para o ministério para você vir e fazer a obra de Deus, literalmente falando. E Deus te chama para o trabalho, e Deus te chama para o reino, para que você trabalhe em favor dEle. E você então abandona tudo, uma carreira promissora, sonhos maravilhosos. Por que não falar financeiramente falando? Sim. Boas condições para você viver uma vida que agrada a vontade de Deus. Quando Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, isso quer dizer que você tem que negar a sua própria vida para viver em favor do reino de Deus, para servir o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. E quando nós falamos desta maneira, é para que se cumpra aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Porque quando você renuncia à sua vontade, quando você renuncia ao seu eu, você faz aquilo que o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas é Cristo vive em mim. É Ele quem vive em mim. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele, porque tudo é para Ele, porque dele para Ele são todas as coisas. Tudo que você tem, tudo que você vive, todas as coisas que você conquista, tudo aquilo que Deus coloca na tua mão, não é para você, é para a glória dEle. Na quarta-feira retrasada eu falei, se você pede alguma coisa que não traz glória a Deus, você não vai receber, porque todas as coisas que nós temos tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que Ele coloca na tua mão tem que ser para a glória de Deus. Negue-se a si mesmo. Negar, dizer não ao pecado, dizer não à lascívia, dizer não à inveja, dizer não à pornografia, dizer não à sua boca maldizente, dizer não às suas paixões, à carnalidade, aos desejos imundos, dizer não, isso é morrer, querido. Antes que eles fossem mortos fisicamente, eles morreram já há algum tempo, e eles entenderam que o verdadeiro sentido do Evangelho não é essa vida que nós estamos vivendo aqui não, irmãos. Deus tem algo maior e melhor na eternidade para todos nós. Ele disse em João 14, para onde eu vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. E aí às vezes a gente não quer que o Evangelho entre na nossa vida de uma maneira genuína. E a gente quer brincar de evangelho. E a gente quer brincar de ser crente. Mas o diabo não brinca de destruir a sua vida. O diabo não brinca com a sua família. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E nós precisamos entender que há sobre nós uma unção e um poder que veio do Evangelho para transformar situações e para nos conduzir em triunfo à eternidade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que pensa que é fácil ser crente e servir a Deus. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Exige renúncia, exige entrega, exige sacrifício, exige muita disposição da nossa parte, em olharmos para tais situações e dizer: isso eu não quero para a minha vida, eu não vou negociar, eu não vou me assentar a essa roda, eu não vou me misturar com esse tipo de gente, eu não vou fazer isso, eu escolho hoje não pecar, porque há um Deus que está sobre a minha vida, que me dá forças para dizer não ao pecado. É simples. Tem gente que fala: você sabe, né, pastor, a carne é fraca. Tudo bem, vou dizer algo para você. Vigiai e orai
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sim, é bíblico. Nós nos enfraquecemos quando nós estamos diante de Deus, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, e quando nós chegamos a um lugar como esse, simplesmente para cultuar, para vir para o culto, como se fosse aqui um rito religioso. Sabe por que eu entrei aqui hoje? Porque um dia, há 16 anos atrás, Deus me resgatou do império das trevas e me transportou para o Filho da sua luz. Eu entrei aqui hoje, sabe por quê? Porque a graça de Deus me deu hoje vida, pela sua misericórdia, de abrir os meus olhos, de respirar mais uma vez, e de poder, através da minha vida, glorificar o nome de Jesus. Sabe por que você entrou aqui hoje? Não é porque é domingo, é porque Deus lhe deu mais um dia a oportunidade de viver uma vida de santidade, de dizer não ao pecado e de glorificar o nome dele através da sua vida. Você entrou aqui hoje porque Deus tem planos para você, porque os projetos dele são maiores, mas porque ele quer mostrar para você que muito mais vale a comunhão com ele do que você olhar qualquer coisa lá fora. Você entrou aqui dentro hoje porque Deus sonhou com você um dia aqui dentro. Você entrou aqui dentro hoje porque Deus traçou uma trajetória linda para a sua vida. Você está aqui hoje pela graça de Deus. Se todos nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor que tem sido conosco a cada dia. Seguir a Jesus não é fácil, sabe por quê? Porque chega em certos momentos da nossa vida que nós nos deparamos com certas circunstâncias que a gente começa a se perguntar: por que está acontecendo isso comigo, Jesus? Eu provei uma experiência essa semana que me deixou assim fascinado. Nós recebemos no WhatsApp que o pai de uma moça aqui da igreja tinha ido para a UTI, terça-feira à noite. Mandei a mensagem para ela, ela não pediu nada para ninguém. Ela só disse para orar. Qual que é o nome do teu pai, que hospital que ele está, que eu estou indo lá amanhã. Passou o endereço, tal. Velho, não conhecia Jesus. Cheguei lá na UTI na quarta-feira, 3 da tarde. Consegui entrar. Orei com ele. Falei de Jesus para ele. Falei: Senhor, compreende e tal? Sim, tudo. Então é necessário, Romanos diz, você tem que confessar com os seus lábios, tem que crer no teu coração, para que o Senhor seja salvo. Se eu for sair daqui para qualquer lugar que o Senhor for, Jesus está contigo. Eu quero, pastor, eu quero. Então ele orou e confessou a Cristo. No outro dia ele morreu. Aí os pastores zoam, falam que quando eu vou no hospital orar para os outros morrem. Mas pelo menos morre salvo, né? Se você estiver enfermo, não chama eu não, irmão. Tem uma unção. Já aconteceu umas 4 vezes, eu e Paulinho. Vai no hospital, ora com alguém. Mas eu orei com ele, e ele estava muito consciente, e eu saí. Quando eu chego em casa, vem para o culto, a gente oramos com ele aqui no culto. Com ele não, por ele. No outro dia, chega a mensagem: meu pai faleceu. Eu falei: Deus, e se eu não tivesse ido naquele hospital? E se eu tivesse esperado um pouco mais? E se eu não tivesse dado prioridade a esse homem? E se eu tivesse ido correr atrás de coisa minha, ou sei lá o que, se eu desse um desleixo de falar: sexta-feira eu vou lá, seria tarde. Sabe por quê? O evangelho vai além dessa vida que a gente está. O evangelho é a eternidade, irmão. E quando eu cheguei lá no sepultamento, a família estava feliz, sabe por quê? Porque ele não era convertido. A filha estava com o coração pesado um dia antes, porque ela sabia que era grave, que ele poderia morrer, e que o pai dela não tinha Jesus. Quando eu cheguei no sepultamento, havia um sorriso no rosto das pessoas, dizendo: o meu pai, ele está com o Senhor neste momento. Mas nessa manhã você chegou aqui como? Como é a tua vida diante do Senhor?
Como você tem caminhado com Deus, querido? Nós poderíamos pegar só esse versículo aqui: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem renunciado o quê? As suas paixões, as suas vontades, os seus prazeres estão crucificados? Você tem vivido em novidade de vida? Você é aquela pessoa que, segundo Coríntios, diz que é nova criatura? Que as coisas que eram velhas na sua vida passaram e tudo, a novidade de vida em você? Como você tem caminhado? Para que não passemos muito do horário, e aqui eu não sei nem se é uma mensagem ou se é um devocional, eu quero soltar um vídeo para me encerrar a mensagem e depois orar com você. Amém? Se tiver, só pausa aí rapidinho, só para mim falar um negócio. Segura aí. Quem vai falar nesse vídeo é o irmão de dois moços, um de 23 e um de 25 anos, que foi morto lá. Presta atenção. Cadê a mãe? قل لي كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظره من ربنا. ما ليش واحد بس. يا حبيبي. أنا ليا 2 إخواتي. يا حبيبي. 2 ليا الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد سمايل استفانوس كامل اللي أنا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي. بشوي وسمايل. بشوي وسمايل. بشوي 25 سنة، سمايل 23 سنة. يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا وخلوني ماشي رفع راسي يعني الحمد لله. عظيم إيمانك. قل لي كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي؟ خلينا نتعلم دوا وأعطاه لنا داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتنا في الإيمان أكتر. يا سلام. صدقني. عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت، ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا ويقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرف بيهم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. والانجيل برضو ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركوا لعنيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حج على الدوله انها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا، احنا ما كناش عايزين حاجه. يا حبيبي. لكن اسالك سؤال يا بشير. طول الفتره بس اللي قعدوا فيها هي دي الضربه الجويه بس تشتغل لنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال ده؟
صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لك يا ام اللي ذبح اولادك، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي لماما ولاخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير، شكرا يا حبيبي. شكرا لك. Eu não tenho nem o que falar mais. Fica de pé, por favor.